Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois da reunião e a Karen ficou revoltada depois que o Aaron passou todas as suas ações ali para o Fauston. Então ela começa a dizer um monte de coisa e ele pede que, por favor, que ela se acalme e deixe pelo menos ele explicar como foi tudo que aconteceu. E ela diz que não, que ele vai querer explicar, se vai querer dizer agora ali como foi que ele usou ela. E ele continua dizendo a ela que não foi bem assim, que na verdade foi o Fauston que pressionou ele para que ele desse aquelas ações para ele. A Karen continua revoltada e diz que não, que isso não pode ser, e como ela pode ter sido ali tão estúpida e que sabia muito bem que isso era tudo um plano do Fauston e que ela caiu direitinho na armadilha dele ali como uma estúpida. O Aaron continua pedindo a ela que se acalme porque eles dois ali não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo. A Karen arregala os olhos pro lado dele ali e diz que não, que ele deixe de ser falso, que todos os planos ali, ele ter se aproximado dela, isso tudo foi um livro ali feito pelo Fauston e que na realidade até ele também foi ali usado por ele, e ele fica o tempo todo tentando defender o Fauston, sendo que o Fauston enganou a todos dois. O Aaron diz a ela que não é bem assim, porque ele passou anos ali apaixonado por ela, lhe amando e tentando arrumar sempre uma brechinha ali para que ela pudesse reparar nele. Ela fica calada e ele continua dizendo que sempre ele esteve ali esperando apenas uma oportunidade para que ela pudesse ficar ali ao lado dele. Ela fica revoltada e diz que como um homem igual a ele, que pediu ela em casamento e que nenhuma aliança ele pôde comprar e dar a ela, porque quem deu foi o Fausto. Ele sai um pouco de lado e ela questiona se agora ele vai querer mentir e dizer a ela que não foi o Fausto que deu aquela aliança para que ele pedisse ela em casamento. A Karen então revoltada, quando o Aaron olha para ela, ela taca a mão no pé do vidro dele ali, ele fica ali encarando e depois ela diz que jamais poderia ter se envolvido como um morto de fome igual a ele. Ele tenta se explicar e ela continua gritando com ele ali, dizendo que foi ela quem pagou para que ele tivesse aquelas ações, para que ele também pudesse ter poder contra o Fausto e enfrentar ele. Ele fica calado e ela continua revoltada, dizendo um monte de coisa, chamando ele de animal e perguntando olha só o que foi que ele fez, porque essas ações era para que ele se unisse com ela, com a Karen, para que pudesse destruir o Fausto. Ele diz que ela esqueça isso, que foi apenas um tropeço, mas que tudo que ele quer é se casar com ela. Ela diz a ele que pare de ser falso, pare de ser estúpido ali, que isso nunca vai acontecer porque a máscara dele caiu, que ele e o Fausto sempre estiveram juntos ali contra ela. Ele apenas diz a ela que pode jurar que não foi bem assim. Ela continua dizendo que ele mesmo chegou ali conversando com aquela conversa mole, dizendo que ele tinha terríveis segredos do Fausto, mas que na realidade isso foi uma isca para que ela pudesse cair no jogo deles. Ele diz a ela que ela se case com ele e ele vai mostrar para ela, provar para ela todos os segredos que está por trás do Fausto desde seu nascimento. Ele tenta até tocar nela, só que ela, revoltada, diz a ele que ele não toque nela. Ela começa então a querer humilhar o Aaron e diz a ele que jamais vai se casar com ele, e se realmente ele achou que um dia ela iria se casar com ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que jamais iria se casar com ele porque preferia estar morta do que ser uma esposa de um medíocre como ele. O Aaron tenta se aproximar dela, só que ela, revoltada, ela sai e deixa ele ali revoltado. A cena então muda e vai lá para Daniela, que chega no escritório do Fauston. Ele fica até agoniado e pergunta o que é que ela está fazendo ali, porque ela nunca vem ali na empresa dele. Ela apenas diz que passou ali para ir almoçar com a Karen e que aproveitou para vir no escritório dele para dizer olá. Só que antes que o Fausto responda qualquer coisa, a Karen vem revoltada ali, dando um monte de grito com o Fausto, dizendo que o que ele acabou de fazer com ela, ele vai lhe pagar muito caro. Só que ela nem percebeu que a Daniela está ali. O Fausto acena para ela e a Daniela logo se aproxima e pergunta por que ela está assim, o que foi que aconteceu, que ela está gritando tanto. Eles ficam em silêncio e a Daniela pergunta o que está acontecendo entre eles. Ela não pode acreditar, né? A Karen tenta até explicar para ela e diz ela que se acalme também, porque ela está revoltada com todas as barbaridades que ele e o Fausto está fazendo contra todas elas ali, e diz que é até bom que ela está ali agora, porque vai questionar ele, que ele é bom explicar agora para todas as duas qual é esse segredo tão grave que ele guarda ali sobre o nascimento da Isabela. O Fauston fica calado, sem saber nem o que falar, e a Daniela pede a ele que, por favor, que ele explique tudo agora o que a Karen acabou de dizer.
Ele fica calado e ela continua questionando para que ele diga agora o que está por trás do nascimento da Isabela. Ele diz que sim, que vai contar tudo para ela, só que não na frente da Karen, porque ele já está cansado que a Karen fique ali todo momento se metendo nos negócios deles dois. A Karen grita com ele e diz que a Isabela é a afilhada dela e que é lógico que tudo para ela importa o que tem a ver com ela, com a menina Isabela. O Fausto grita com ela e diz que a Isabela é filha dele e não tem nada a ver com ela e que se ela quiser que ela se case e forme uma família e deixe eles ali em paz. A Daniela pergunta a ele, por Deus, porque ele tem que ser ali toda vez tão cruel. A Karen diz a ele que ele tenha muito cuidado com o que ele vai falar e tenta falar algumas coisas, só que aí quando o Fausto grita com ela novamente e pergunta ter cuidado com o que, e pergunta se ela tem mais alguma coisa para falar na frente da esposa dele. Ela fica calada e ele diz para que ela diga tudo, exatamente tudo, porque eles estão ouvindo ela. Karen fica calada e ele continua dando grito para que ela fale logo tudo, e ela em silêncio ele diz que então ela saia agora mesmo do escritório dele se ela não tem mais nada para dizer. Ela diz que tudo bem, mas que isso não acaba ali e que pode jurar isso para ele, e depois ela sai. Logo depois que ela sai, a Daniela fecha a porta e muito agoniada ela pergunta ao Fausto se ele pode explicar para ela, por favor, o que é que está acontecendo. O Fausto então começa ali a dizer a ela que a amiga dela está descontrolada só porque o Eron decidiu vender as ações dele da construtora quando ele comprou a Eugênio, e só foi isso mesmo. A Daniela diz a ele que ele não venha cortar o assunto porque ela chegou falando de outra coisa sobre o nascimento da Isabela e questiona o Fausto se ele está escondendo alguma coisa sobre a doação da filha deles. Fausto tenta despistar e a Daniela grita com ele dizendo que agora mesmo ele diga toda a verdade para ela. A cena então muda e vai lá para o Memo, que está olhando as fotos da Olivia, e nesse momento é quando a Úrsula aparece ali, vem se aproximando devagarzinho, do nada ele grita perguntando e agora quem é essa daí. Ele se levanta agoniado e diz que teve muito medo ali, que não precisa ela fazer isso, que ela apareceu ali como um gato fazendo barulho, e ela grita com ele dizendo para que ele explique agora e diga o que ela perguntou, quem é essa mulher. Então ele diz para ela que ela é a Olivia, a mamãe da Isabela. Ela pega a foto dele e diz que ela é bonitinha, e depois pergunta a ele se ele vai dizer agora para ela que está com saudade dela ou ele vai ter que explicar o porquê que ele estava olhando as fotos dela. Ele pergunta se isso é sério o que ela está dizendo, ela diz que sim, então ele se benze ali e diz que não, que a Olivia está lá no céu. Ele depois explica para ela que só estava olhando ali porque ela é a mamãe da Isabela e que infelizmente ela não conseguiu ver a Isabela antes de morrer. Ela fica calada, entrega a foto para ele e ele diz que estava pensando ali que quando a Isabela souber que ele é o pai dela, certamente ela vai perguntar sobre a mãe dela. Ela continua calada olhando para ele e ele diz que logo depois de tudo isso ele se recordou que tem essas fotos guardadas ali. Ela depois pega as fotos, tudo ali, e começa a ficar soltando umas piadinhas para o Memo, e ele diz que ela pare agora mesmo. Depois ele pergunta apenas para ela se será que a Isabela vai gostar de ter aquelas fotos ali. Então é quando a Úrsula diz a ele que sim, que acredita que sim, que se ela, a Úrsula, estivesse nesse lugar dela, iria gostar de conhecer a mãe dela, mesmo que fosse apenas por fotos. O Memo continua dizendo para ela que no dia seguinte vai ter que se encontrar com a psicóloga para que ela lhe oriente, e que ele acredita que a Isabela vai ficar muito feliz e ansiosa para conhecer a mulher que lhe deu a vida. Ele continua dizendo que laços de sangue não se pode negar e que graças a Deus que a bichinha ainda tem a ele, né? A cena do nada muda e volta lá para o Fausto, que vai começar a inventar um monte de coisa para Daniela, e ele diz a ela que pediu ao Eron que investigasse o caminhoneiro para ver a origem do nascimento da Isabela. A Daniela então grita com ele e pergunta o que, se ele foi capaz de fazer isso. O Fausto então diz a ela com a cara cínica ali, depois de ter forjado um monte de coisa, ele diz que aquele homem apareceu ali na vida deles com um monte de mentiras, dizendo que era o pai da filha deles. Ela fica ali muito agoniada logo depois que ele disse tudo isso, e depois ele questiona ela se ela achava mesmo que ele ia, depois de tudo isso, ficar ali de braços cruzados. Ela fica calada e ele continua dizendo que jamais ia ser ingênuo ali, porque ele tinha que saber quem realmente era esse cara antes que ela começasse ali a insistir ainda mais
para que falassem a verdade para Isabela, que ele é o pai dela. Ela grita com ele e diz que ele não pode fazer essas coisas. Ele diz, é claro que não, né? Debochando dela, e ela diz que é claro que não, jamais ele pode fazer essas coisas, porque antes, pelo menos, ele tem que consultar ela antes de fazer qualquer coisa sobre esse assunto. Ele fica em silêncio e ela diz que pode assegurar para ele que o Memo não tem nada para esconder. Ele diz que ela está muito equivocada e que ela está idolatrando esse caminhoneiro, mas que ele jamais iria ter que deixar a família dele se destruir por conta de um caminhoneiro que apareceu do nada ali inventando mentiras. Ela fica calada e ele continua inventando um monte de coisa e dizendo que logo depois que esse caminhoneiro chegou na vida deles, tudo ali praticamente se destruiu, e ela fica todo o tempo idolatrando ele ali sem muito menos conhecer, e que parece para ele ali que tudo que ele contou sobre o nascimento da Isabela não foi bem assim. O Fausto então continua dizendo que ele teve a sorte de descobrir que antes que eles dissessem tudo a Isabela, que esse homem é o pai biológico dela. Ela diz a ele que a única coisa que ele está procurando ali é pretextos em cima de pretextos para continuar ali atrasando as coisas. Isso sim é a verdade. Daniela fica muito revoltada e continua dizendo que é isso que ele está procurando e que ela não pode nem acreditar que ele está escondendo um monte de coisa para ele, e escondendo isso aí também, que ele segue pesquisando e investigando a vida do Memo sem muito menos consultar ela antes. Ele aí, quando ele grita com ela e diz que na realidade é ela que está escondendo coisa para eles, porque ela deveria dizer até onde ela foi capaz de chegar com esse infeliz. Ela fica calada, um pouco sem saber o que responder, e ele pergunta a ela quando que ela estava pensando ali em contar a verdade para ele e lhe confessar que esse caminhoneiro beijou ela. Daniela fica sem saber o que responder para o Fausto, que continua ali questionando ela e diz que nem muito menos ele vai conseguir perguntar a ela o que é que ela sente por ele, porque logo depois de ver ali como que ela defende esse caminhoneiro, tudo está muito claro para ele. Ela então tenta responder para ele que está muito claro ali que todas as noites ela não está conseguindo nem dormir direito e pensando muito em tudo isso que aconteceu, e dia após dia ela não está conseguindo ter um dia só de paz logo depois de tudo isso que aconteceu. Ele diz a ela que ela teve várias vezes a oportunidade de contar de uma vez por toda tudo isso que aconteceu, mas ela seguiu ali ocultando, e que muitas vezes ele até insistiu e ela se negou a contar tudo isso. Ela fica calada e ele diz que várias vezes ele insistiu para que ela contasse para ele o que estava acontecendo entre eles dois. A Daniela diz a ele que sim, que ele tem razão e que ela deveria ter sido honesta com ele. Ele fica calado e ela diz que sim, que ela está se sentindo péssima depois de tudo isso e que ela sozinha é responsável pelos seus atos. Daniela continua falando que ela poderia ter até evitado isso aí, mas que ela não pode jurar nem muito menos negar o que aconteceu. Ele fica também ali sem saber o que falar agora, e ela diz que dia após dia ela vem lutando para manter as prioridades na vida dela. A Daniela decreta para ele que a prioridade da vida dela é sua filha e que eles não podem fazer nada, exatamente nada, que possa prejudicar ela. Então ele continua ali com um joguinho com ela, tentando dar uma de carinhoso, dizendo a ela que tudo bem, que ele entende o lado dela, porque ele também é vítima desse miserável, porque ele sabe manipular as pessoas. Só que, como eu já disse a vocês lá atrás, o Fausto está fazendo tudo isso aí simplesmente porque já está tudo armado. Ele está preparando apenas a ponte para que a Daniela passe. A Daniela continua dizendo que ninguém manipulou ela e que pode decretar para ele que entre ela e o Guilherme não há exatamente nada. A Daniela continua dizendo para ele ali que por mais que tenha acontecido, o que aconteceu foi apenas um beijo e que se desculpa disso, que ela não deveria ter deixado isso permitir acontecer, mas que não há nada mais do que isso, de que apenas um beijo, não há nada impróprio. Ele continua com a falsidade, tentando ali preparar a ponte bem direitinho para ela cair, e infelizmente ela vai cair sim, e mais na frente vocês vão ver ela questionar ali e convencê-lo na humilhação até desistir de confessar que ele é o pai da Isabela. O Fausto continua dizendo que sabe muito bem que ela é uma mulher honesta e que por isso ele se apaixonou por ela e que conhece a mulher que se casou. Ela fica até um pouco desconfiada com as atitudes que o Fausto está tomando nesse momento e fica em silêncio. Ele continua falando que eles dois têm que se acalmar e têm que pensar bastante nas coisas
antes de continuar a querer fazer o que eles estão planejando. Ela continua em silêncio e lhe diz que aquele lugar ali não é o lugar adequado para que eles possam discutir esse tipo de tema. Ela fica calada e ele pergunta se ela não concorda e ela diz que tudo bem, que ela vê ele em casa para conversar melhor. A Daniela então depois ela vai saindo, só que antes que ela saia mesmo, ela volta e pergunta a ele se ele pode dizer para ela como foi que ele descobriu tudo isso, sobre a questão do beijo que o Fausto acabou de questionar ela. Então ela pergunta a ele novamente se por favor ele pode dizer como foi que ele descobriu isso e que diga quem foi que lhe contou. Ele pergunta se realmente isso vai importar. Lógico que não vai fazer nenhuma diferença logo depois de ela ter reconhecido tudo isso. A Daniela então por sua vez ela balança a cabeça concordando com ele, depois revoltada ela sai porque tenho certeza que dentro dela ela acredita que foi a Karen quem contou tudo para ele. E a Daniela, o que é que ela faz? Ela vai diretamente lá para o escritório da Karen e ao chegar lá, ela muito revoltada, ela coloca a bolsa e a Karen pergunta a ela o que foi que aconteceu e por que ela está chorando. Então a Daniela olha para ela e diz que quer que ela lhe diga a verdade, toda a verdade, olhando ali bem dentro dos seus olhos. A Karen diz a ela que tudo bem e pergunta e agora o que foi que o Fauston disse para ela. Então a Daniela não enrola, vai direto no assunto e pergunta se foi ela quem disse ao Fauston que ela e o Memo se beijou. A Karen então começa a ler, se fazer de coitadinho, pergunta eu jamais fazia um negócio desse, jamais eu ia lhe trair. A Daniela diz então pronto, então o Fausto sabe de tudo e que ela nem imagina o quanto que ela está lamentando ali, ela mesma ter contado tudo isso para ele. A Karen tenta até acalmar ela, só que a Daniela revoltada diz que nada que ela fale ali vale poder lhe ajudar agora, porque o Fausto está determinado a não contar mais nada, que ele, o Memo, é o pai verdadeiro dela. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei, clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.